Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Pedro Nuno Santos fez declarações sobre esta confusão entre André Ventura e Luís Montenegro por uma simples razão, e eu concordo com esta razão de Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos diz: bom, meus caros, se não é não, e se vocês colocaram verdadeiramente linhas vermelhas ao Chega e a André Ventura, porquê é que precisaram de 5 reuniões para colocar essas linhas vermelhas? Meus caros, se vocês tiveram verdadeiramente 5 reuniões, eventualmente as linhas vermelhas não estavam em cima da mesa, e portanto, eu consigo concordar com esta tese de Pedro Nuno Santos. Ele próprio diz, não sabe se é verdade, vamos precisar de provas e vamos precisar de esclarecimentos, nomeadamente do atual Primeiro-Ministro, que ainda não veio a público esclarecer o que é que se passou verdadeiramente em 5 reuniões, tendo em conta que ele dizia que com o Chega não é não e que não queria nada com o partido e que o partido era irresponsável e que não servia para negociações. No entanto, pelos vistos andava a ter reuniões escondidas, pedia inclusive a André Ventura que saísse pelas traseiras e, portanto, para não ser encontrado obviamente por jornalistas, e portanto a pergunta que fica no ar é: se houve reuniões que não foram públicas e que envolveram algum tipo de negociação, Luís Montenegro não é uma pessoa confiável. E eu já acho que Luís Montenegro não é uma pessoa confiável, mas quer dizer, é muito simples. E Pedro Nuno Santos aproveita esta situação porque Pedro Nuno Santos precisa de uma única razão para chumbar este Orçamento de Estado, só que não pode ser ele a dizê-lo abertamente e ele não pode simplesmente chumbar. Na medida em que o Partido Social Democrata fez 2 cedências dramáticas do ponto de vista do seu conteúdo programático ao Partido Socialista para ver o seu Orçamento de Estado aprovado. Porque Luís Montenegro, apesar de querer eleições e acreditar que pode capitalizar se houver eleições antecipadas, eu acho que Luís Montenegro também não pode passar para a opinião pública que ele quer eleições. Ou seja, ele tem que fingir, pelo menos, nem que seja de forma artificial, que está a negociar. E eu acho que é isso que se tem passado, nomeadamente estarmos a discutir 1% de IRC, que isso não significa nada de mudanças estruturais, não é propriamente uma grande mudança de sistema económico, é só uma diminuição miserável que em nada vai influenciar a procura do nosso país do ponto de vista de negócios, porque quer dizer, ninguém que esteja sediado em países nórdicos a pagar cargas fiscais completamente residuais não vem para Portugal porque baixámos 1% de IRC. E portanto, se o objetivo disto é a atração de empresas e o incentivo ao empreendedorismo mesmo que português, eu não creio que seja 1% de IRC que vá fazer uma grande diferença. Mas bom, vamos ouvir o secretário-geral do Partido Socialista a ver o que é que ele tem a dizer sobre este drama e sobre o Orçamento de Estado. A direita portuguesa não é de confiança. Aquilo a que nós assistimos é uma vergonha e sabemos que dos líderes partidários, dos 2 maiores partidos da direita, onde ele está a mentir. Esta situação não é boa para ninguém e obviamente fere de credibilidade os políticos em Portugal. E obviamente carece também de explicitação, de clarificação, para nós percebermos todos e ficarmos com a certeza de que a palavra do Primeiro-Ministro é para levar a sério. E esse é o ponto. Nós não vamos dizer quem mente ou quem não mente. Nós não sabemos. Sabemos é o óbvio, que não é preciso mais do que uma reunião. Que independentemente do que vai acontecer, este orçamento não é, nem nunca será orçamento do Partido Socialista. Não é, nem será, não só pelo que tem, mas sobretudo pelo que não tem. Bom, meus caros, e esta foi a intervenção de Pedro Nuno Santos num congresso do Partido Socialista, segundo percebi, e isto é de fácil concordância. Alguns pontos, eu gostava também de deixar aqui alguns pontos, até do ponto de vista de provocações. Quer dizer que o Partido Social Democrata é de direita e que fez um orçamento de direita, eu acho que o Pedro Nuno Santos está esquecido de que tem estado nos últimos meses, ou pelo menos nas últimas semanas, a negociar as suas medidas, porque o Partido Social Democrata baixou completamente as calças em português comum. E portanto, tendo isto em conta, e perdoem uma expressão, mas quer dizer, eu acho que não há outra expressão mais adequada do que esta. Tendo isto em conta, eu acho que esta negociação entre Partido Social Democrata e Partido Socialista foi artificial por 2 razões. Número 1, o Pedro Nuno Santos quer chumbar o Orçamento de Estado por causa da contestação interna que pode surgir por ele aprovar o Orçamento de Estado. E portanto ele tem 2 tipos de pressão, a pressão interna para chumbar o Orçamento de Estado e a pressão externa para aprovar o Orçamento de Estado para evitar uma crise política. Por outro lado, Luís Montenegro quer eleições, quer que lhe chumbem o Orçamento de Estado, mas ele não quer ser o culpado disso. Não a opinião pública
pública, Luís Montenegro não pode ser o culpado de irmos a eleições e, por essa razão, Luís Montenegro tem estado a negociar de forma artificial, tem estado a fazer grandes cedências para que a opinião pública acredite que ele quer o Orçamento de Estado viabilizado. No entanto, a única coisa que Luís Montenegro quer é eleições. Só que ele quer eleições não sendo culpado. E, portanto, a razão é muito simples. Luís Montenegro está a fazer estas cedências para que a opinião pública comece a acreditar que ele até queria o Orçamento de Estado, que ele até queria estabilidade política. No entanto, já que vamos a eleições, vamos então a isso, até porque ele, segundo algumas sondagens, começa a estar beneficiado do ponto de vista, não sei se desta narrativa política, se destas cedências que ele tem feito do ponto de vista do Orçamento de Estado, sinceramente não sei. Pedro Nuno Santos começa a haver alguma contestação a crescer internamente, até nomeadamente à esquerda, não falo só internamente, falo também de outros partidos à esquerda, que já se começam a atirar ao Partido Socialista, porque quer dizer, não vai aprovar um Orçamento de Estado de direita. E depois, esta narrativa, e que é a parte com que eu consigo concordar com Pedro Nuno Santos, é muito simples. Bom, Luís Montenegro disse que não era não. Luís Montenegro disse que não queria negociar com o Chega, que o Chega era um partido irresponsável, que não servia para ser parceiro político e que era instável e tudo mais. Bom, se colocou as linhas vermelhas, por que raio é que precisava de mais do que uma reunião para dizer que não negociava com o Partido Chega? Para que é que precisava de 5 reuniões para não negociar nada? Porque é que André Ventura alegadamente teve que sair pelas traseiras para que não fosse visto pelos jornalistas? O que é que o Luís Montenegro está a esconder? E depois a razão é muito simples. Luís Montenegro não veio a público rejeitar o que foi dito por parte de André Ventura e, curiosamente, a única coisa que Luís Montenegro rejeitou por parte de André Ventura foi nas redes sociais, que ele criticava há uns tempos atrás, mas pronto, isso também já é outra questão. Mas rejeitou a questão do acordo. Bom, mas e a questão das reuniões? O Dr. Luís Montenegro não se pronunciou sobre as reuniões. Houve ou não reuniões escondidas dos jornalistas para que se negociasse alguma coisa? E eu faço a pergunta aos portugueses, às pessoas que me ouvem, que o Dr. André Ventura fez em direto no canal News Now. Mas o que é que eu iria lá fazer? Ver um filme? Ver uma série? O que é que o André Ventura foi fazer à residência oficial do Primeiro-Ministro se não foi negociar o Orçamento de Estado? André Ventura diz ter testemunhas, diz ter provas, primeiro da marcação das reuniões, depois diz ter testemunhas das pessoas que assistiram à entrada e à saída de André Ventura, apesar de que não se sabe pelos vistos do conteúdo, e eu não sei se André Ventura terá provas do conteúdo, porque se as reuniões eram secretas, obviamente que não ficaram gravadas. No entanto, podemos presumir várias coisas daqui. Se André Ventura consegue provar as reuniões e consegue provar tanto pelas mensagens que recebeu e que trocou com o chefe de gabinete, como pelas testemunhas que ele tem a nível de staff e a nível de pessoas dentro da residência oficial do Primeiro-Ministro. Bom, meus caros, a pergunta que fica no ar é: o que é que André Ventura terá ido fazer à residência oficial do Primeiro-Ministro que não negociar o Orçamento de Estado? Não terá sido ver um filme? Não terá sido ver Portugal, como aconteceu no jogo de ontem, por exemplo? Não terá sido ver Portugal? Não terá sido ver o Benfica? Não terá sido ver coisa em cima nenhuma? Foi negociar alguma coisa. E, portanto, se não é não, Luís Montenegro não teve palavra e traiu o eleitorado que ele queria captar, que era a direita moderada, afastando o Chega. Luís Montenegro não é nem de direita, e lá moderado é, quer dizer, a parte do moderado tem que lhe dar, moderado até demais, é tão moderado que aborrece. Mas o que é facto é que Luís Montenegro quis captar o eleitorado de direita moderada para tentar roubar alguns votos ao Chega, e eu sinceramente não sei que direita moderada é que Luís Montenegro quis captar os centristas, porque o Chega também é de direita, não é extrema-direita, não é coisíssima nenhuma, as linhas vermelhas foram completamente ridículas, e portanto, Luís Montenegro quis captar o eleitorado centrista que eventualmente estava mais encostado à direita, ao PSD ou ao Chega, ou até à Iniciativa Liberal, se quisermos meter a Iniciativa Liberal no saco da direita, do que ao lado esquerdo, porque não via uma opção viável no Partido Socialista, tendo em conta que o governo caiu por causa de alegados escândalos de corrupção por parte do Partido Socialista, e não quiseram votar mais à esquerda, nomeadamente no LIVRE, no Bloco de Esquerda, no PCP. No entanto, o LIVRE nas últimas eleições capitalizou imenso esta questão do governo do Partido Socialista, creio eu, e o LIVRE já começa a haver algum decréscimo nas sondagens. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 20.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.